Dê uma salva de palmas para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Pode se sentar, queridos. Hoje de manhã eu estava falando com Deus no meu TSD. Tempo sozinho com Deus. Faça isso. Né? A oração que você faz é uma conversa com Deus. Né? Aí eu estava vendo um versículo bem assim, conhecido. Conhecereis a verdade para nos libertar. Conhecereis a verdade para não falar besteira. Aí Deus falou comigo: por que vocês vão na casa do Senhor? Para conhecer bastante, para se encher da verdade. E essa, quando você se enche da verdade, a mentira ela fica longe. As coisas ruins elas ficam afastadas. Nós começamos a ter procedimentos da verdade. A verdade é a palavra. Por isso que em Oséias 4:6 diz o quê? O povo está sendo destruído por lhe faltar conhecimento, e o conhecimento da verdade faz você não ser destruído, porque a gente não pode falar, a gente quando vai soltar uma palavra da nossa boca tem que ser coisas boas, edificantes, coisas que vão dar alimento para outra pessoa, surtir efeito, fazer com que isso é a verdade da palavra de Deus. Só um TSDzinho de leve. Eu quero abrir em Lucas capítulo 4. Versículo 14 a 21. Mesmo assentados, queridos. Amém? Aqui, está aqui no telão, tá? Então, Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a Judéia, por toda a região. Só aqui, 14 por enquanto, deixa parado aqui, que eu vou fazer uma crítica textual. É uma crítica do texto, né? Uma exploração do texto. Então, Jesus, no poder do Espírito, vocês entendem isso? Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia. Você sabe o que diz no versículo 13 anteriormente? Pode voltar um pouquinho, pode voltar o 13. Por que ele voltou no poder do Espírito? Jesus não nasceu do Espírito, amém ou não amém? Nasceu do Espírito, nasceu. Mas por que quando ele voltou, bota o 13, tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Ele se afastou de Jesus até um momento, então ele não deixou Jesus não, ele ficou atrás, ficou perturbando, entendeu? Porque Jesus era homem, amém? Como eu e você, amém ou não amém? E Jesus tinha o Espírito Santo, como você e eu, amém? Amém, querido? Então Jesus, tendo concluído todas as tentações, nós somos tentados? Sim, não somos tentados? O diabo se afastou de Jesus até o momento oportuno. Mas quando o diabo se afasta, o que acontece? 14. Então Jesus no poder do Espírito. Amados, é uma coisa automática. Se você faz um trabalho de expulsão de demônio, qualquer um, se liberta uma pessoa, você vê o poder de Deus sendo manifesto, a glória de Deus sendo manifesta, meu irmão, você fica voando. É uma coisa maravilhosa. Tinha um jovem lá em Várzea das Moças, né, que ele ficava, era um jovem que ele queria tanto ficar no poder do Espírito, e ele foi liberto. Uma vez eu estava num culto lá em Várzea das Moças, num culto, antes de ser igreja, na Ponto Missionário. As minhas filhas já se assustaram, que ele se manifestou e saiu correndo por dentro do culto, foi na porta. Eu falei: demônio, para na porta, para agora. Falei o nome do demônio, eu não lembro aí. Para, traz ele aqui. Mandei o demônio trazer ele. Aonde ele veio voando por cima das cadeiras. Voando. Minhas filhas eram pequenininhas. Ficaram com medo dele. Quando ele entrava na igreja, minhas filhas ficavam com medo dele. Voando, veio voando. Uma coisa esquisita que eu não posso imaginar. Pum, parou aqui na minha frente. Falei assim: ó, é a última vez que você vai processar dele, porque ele é de Jesus e quer Jesus, expulsei o demônio. Aí falei com ele, fiz um trabalho com ele, fiz um discipulado com ele, ele começou a servir Jesus. Ele não tinha pai, não tinha mãe, era um garoto que morava de caseiro. Eu só sei o seguinte, amados, teve um dia que eu encontrei ele na igreja principal, lá em Itaipu.
Quando ele chegou perto de mim, veio me abraçar, pular em cima de mim, pastor, eu expulsei um demônio. A pessoa, eu orei com ela, ela manifestou, ficou no chão, eu expulsei, ele saiu, ouviu a minha voz. Meu irmão, a alegria daquele garoto, eu não estava imaginando. Porque ele sentiu o poder do Espírito. Quando você afasta o diabo, quando você tem autoridade sobre o diabo, você vê a autoridade que Deus deu para você. É muita coisa. Tem uns que até exageram, ficam pensando que o poder é seu. Não, o poder é emprestado. É administrado por ele. Se a gente fizer alguma besteira, esse poder sai de nós, né? Ele é o poder que vem sobre você. É uma autoridade que Deus dá para aqueles que querem um fim proveitoso. E nós falamos aqui e vamos bater nessa tecla dos dons espirituais, que também referente a poder de Deus, batismo com o Espírito Santo, essas coisas. Então Jesus, ele foi batizado no Espírito Santo. Em Atos 10, 38, diz que depois do batismo de João, Jesus ungiu a Jesus de Nazaré para libertar e curar os cativos. Ué, mas não foi quando nasceu? Não, não foi não. Para o ministério que Jesus ia viver. Bota para mim, eu vou explorar um pouquinho do Alexandre, Atos 10, 38. E depois volta para cá. É só para vocês verem que vale a pena você chegar às vezes, ficar jejuando e orando e buscar o poder de Deus e para ser usado com fim proveitoso. Conhecereis a verdade? Essa verdade vai ficar em você. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito. Isso está no 37, perdoe, estou abusando flamenguista ali. Vocês sabem que o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Aí vem aqui, o 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o Espírito Santo, com o poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Até Jesus foi como nem a gente é ungido, a gente busca o poder do Espírito Santo, busca a glória de Deus. Eu falo assim, eu ficava noites assim, falei, Deus, minha mão aqui, unge minha mão para eu curar, unge a minha mão para eu nunca bater em ninguém, para eu libertar, para eu salvar, eu quero ser ungido, eu quero ser consagrado. Aí Deus falava, se prepara, se capacita, se conhece mais a verdade, se enche da verdade, que eu vou te usar muito, eu quero usar toda a igreja, não é só o pastor, não quero usar todo mundo, para poder libertar, curar e salvar, amém? Fazendo o bem e tirando todos os oprimidos do diabo, né? Aí teve uma vez que eu fui libertar uma pessoa, também um garoto, lá no Badu. Falaram que o garoto do demônio não saia dele, eu falei, eu já estava sentindo o poder de Deus, né? Que já estava vendo o poder de Deus. Falei, não vai. Eu jejuei, 2, 3 dias, e falava assim, eu estou jejuando a carne, me alimentando da palavra. Ele lia todos os textos que Jesus expulsou o demônio, que Paulo expulsou o demônio. Eu ficava lendo esses textos, Falei, eu estou comendo a palavra e estou deixando de comer comida. Comendo a palavra e deixando de comer comida. Eu era meio no início ainda da minha conversão. Eu enchia de palavra que Jesus libertou. Meu irmão, quando eu fui lá no Badu, quando eu cheguei no Badu, estava uma roda dos irmãos, e ele estava na roda segurando na mão. Quando eu entrei na roda, ele saiu. Eu fui atrás dele. Eu sabia que ele não saiu. Quem saiu foi o diabo que tirou dele. Que o diabo sabia que eu já estava preparado para isso. Ele sabia que eu estava me capacitando para isso, para libertar aquele garoto. Então, amados, quando você se consagra a Deus, o milagre, ele vai se aproximar de você. Eu quero contar um texto, pode voltar para Lucas 14, Lucas 4, 14. Lá nos Estados Unidos, né, tinha 2 crianças, Tess e Andrew. Andrew e a mãe, os pais desses 2 meninos, estavam chorando porque teve o diagnóstico de um tumor no cérebro da criança, do Andrew. E todos chorando, não sei o quê. E aí a Tess, eu vou encurtar a história mais ou menos, vou encostar a história aqui. Tess, essa criança, isso foi, eu não lembro qual foi o local, a Tess, a pequenininha, novinha, garotinha, ela olhou e falou assim, mas por que vocês estão chorando? Mas é porque tem uma bolinha dentro da cabeça do Andrew e nós temos que tirar essa bolinha.
e a gente não tem dinheiro para pagar os médicos para tirar essa bolinha de dentro da cabeça da criança. E aí o Tércio ficou olhando aquilo, viu os pais tristes, chorando, pegou o cofrinho dela, falou assim, mas eu tenho dinheiro. E foi lá na farmácia comprar o remédio. Não tinha dinheiro para comprar o remédio para tirar a bolinha, para a criança entender, né? Foi lá na farmácia, falou, vou comprar esse remédio, eu tenho aqui meu cofrinho. Chegou lá, bateu na farmácia, tinha 2 homens, um farmacêutico e um outro senhor todo bonito lá, enfermado, e não dava atenção a ela. Ela foi, pegou, bateu no vidro, pá. O que a menina quer? Eu estou aqui com meu irmão aqui, que veio lá de Nova York, ele é um homem importante, estou conversando com ele, você está me incomodando? Aí ele chegou e falou assim, eu quero comprar um milagre. Eu quero comprar um milagre, assim mesmo. Aí o senhor que estava do lado dela, milagre, o farmacêutico, milagre não se compra. Mas o senhor que estava perto, que era o irmão do farmacêutico, quanto você tem para comprar esse milagre? Me conta essa história. Não, é que meu irmãozinho, tá, minha mãe está chorando e tal, e meu irmãozinho está com uma bolinha na cabeça e nós não temos dinheiro para comprar o milagre. Minha mãe falou que a gente não tem como comprar. E só um milagre de Deus, tem que comprar um milagre então para poder. Ela falou que só um milagre para tirar isso, para conseguir. Eu quero comprar um milagre. Aí o senhor falou assim, por favor, quanto você tem para comprar um milagre? Ela foi, pegou o cofrinho, jogou, tinha $1,11, 11 cents, né? $1 e 11 cents. Aí chegou lá, pegou 11 cents. Esse dinheiro aqui dá para comprar um milagre. Me leva lá na tua casa. Aí levou o senhor, né, que era o irmão do farmacêutico, estava na casa dele. Quando chegou lá, e os pais preocupados, sabendo aonde foi a Tess, sumiu de repente, viu chorando, sumiu. Aí vem ele com um homem grandão, todo bonito, lá chegando, entrando dentro de casa. Quem é esse homem? Esse homem era o doutor Charles Armstrong, se não me engano, Charles Armstrong. Era um neurocirurgião, professor da Universidade de Chicago e de Nova York e Chicago, um neurocirurgião. Chegou lá e pegou a criança, olhou a criança, viu e falou assim, vamos levar. Levou a família toda lá para Nova York, fizeram a cirurgia na criança, só para encurtar tudo, cortaram, tiraram e a criança voltou sem o tumor não era maligno, era benigno e voltou para casa. Quando chegaram em casa, né, a Tess viu de novo os pais chorando, falando, meu Deus do céu, como é que a gente vai pagar isso tudo? A gente não tem dinheiro para pagar isso tudo. Como que eu vou pagar isso tudo? Aí a Tess olhou assim, entrou no quarto e falou, papai, mamãe, não chora não, mamãe. Eu já comprei esse milagre por $1 e 11 cents. O milagre, amados, ele não tem preço. Ele está na nossa vida, está na sua vida. Né? Eu já comprei esse milagre. Amém? Então é um testemunho, né, que eu ouvi também, eu fiquei muito impactado. Porque Deus quer fazer. E uma vez, amados, aconteceu comigo uma situação. Deus falou para contar testemunho, que é importante, eu não tenho, nunca contei esse testemunho, eu acho. O Tiago sabe, o Tiago tem testemunho. O irmão do Gustavo foi atropelado por uma moto. E o carro dele bateu num poste, virou. O resultado, ele quebrou aqui a cervical. E condenado a ficar tetraplégico. Foi para o hospital Azevedo Lima. E a mãe dele, o próprio Gustavo, vão procurar alguém para ver se pode ajudar. Como é que a gente vai fazer lá no Azevedo Lima? E não tinha muitas condições e tal. E o Tiago que me indicou, o Tiago aqui da igreja, o baterista, falou assim, lá o diretor daquele hospital, o doutor Marcos, eu não lembro o sobrenome dele, o doutor Marcos, procura o doutor Marcos lá, que ele vai ajudar, ele é diretor, ele é conhecido, ele disse que morava em Itaipuaçu, não sei se mora ainda. E eu fui procurar o doutor Marcos e perguntar o caso do Tiago, né? Nisso, antes, quando eu visitei o Tiago lá dentro, eu fui lá falar com o Tiago, e o Tiago estava paralisado até aqui, até Gustavo ficou muitos dias lá com ele, que ele não podia levantar para fazer nada, o Tiago ajudou em tudo. E
eu vi uma menina lá com ele. E o Tiago era bem namorador, sabe? Tinha várias namoradas. E também bebia bastante. Já sempre bebendo, já sofreu outros acidentes anteriores. Eu orei com ele, falei com ele. E quando eu vi aquela garota, e eu falei algumas coisas para ele sobre aquela menina, falei assim, é só essa aqui que te veio visitar? Essa menina aqui, ela é sua esposa. Ela vai ser sua esposa. E nisso, o Marco me chamou lá no laboratório, lá na sala de computador, e me mostrou a tomografia todinha daqui. Falou assim, olha só o que aconteceu com ele. Ele mostrou detalhadamente, eu não lembro bem. Foi um milagre que aconteceu com ele. Eu não sei como ele não ficou tetraplégico, mas eu vou tentar cortar isso aqui, fazer isso aqui, juntar isso para cá, para lá, para cá, e ele voltar. Amados, ele fez a cirurgia e ele voltou. O Tiago hoje em dia é casado com aquela menina, mora em São Paulo e já tem uma filha, estão vivendo muito bem. Foi uma coisa que ele me explicava tudo aquilo ali, eu via aqueles desenhos, eu falei, meu Deus do céu, se tivesse feito isso, se tivesse acontecido aqui, ele não ficaria. Agora tem condições de afastar aqui para poder juntar e fazer assim, tal. Um milagre na cervical, uma cirurgia bem complexa. Eu quero trazer isso para vocês, amados, que a nossa igreja é uma igreja de milagres. Nós estamos orando pelo Joel, que veio aceitar Jesus aqui, a semana retrasada aqui, e nós estamos orando e estamos vendo que a esposa dele, eu gravei, botei a gravação da esposa, totalmente desesperada, sabendo que não tinha mais solução, que o rim tinha parado, que isso tinha acontecido, tantas coisas aconteceram. Mas se você ora, Deus atende a sua oração. Não é a oração do pastor, não, a sua oração. Eu também estou precisando de oração. Né? Amanhã eu começo a minha... Eu falei hoje com Deus, falei assim, Deus, o Senhor